Bom dia, meu irmão Claudimiro, minha irmã, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Vocês já são membros aqui do Vitrine do Lago, já tem alguns anos, né? E o que é que vocês acham desse passeio que vocês tiveram aqui? O que é que vocês acharam do Vitrine do Lago, dessa história de vida no campo? Fala uma palavra para nós. É sempre um prazer para a gente estar aqui, né? Aliás, uma honra poder usufruir desse paraíso aqui, em dias tão assim conturbados que estamos vivendo no nosso país e o próprio mundo, né? Que já vem mostrando aquilo que realmente a tendência é cada vez a se agravar mais. E então assim a gente busca aqui um refúgio, um lugar de tranquilidade, frutas, né? De frutas, ser bem tratado, ser, né, acolhido da forma que sempre fomos. E então eu recomendo àqueles que puderem ter essa oportunidade de experimentar essa experiência, na verdade, fazer essa redundância aqui, é realmente espetacular, sensacional. Adquirir, né? E usufruir. É vir para conhecer e com certeza será mais um membro. A irmã Noene, ela veio para cá com a dor de cabeça constante há muito tempo. Aí eu vi falar que um tal de Dr. Saroba pode ajudar em determinadas questões da natureza. É o que está gravando. Mas vem cá, por acaso a senhora teve dor de cabeça aqui? Não, eu cheguei com dor de cabeça, né? Aí passei o restante do dia e à noite, maravilhoso. Foi medicada, já não só fez a consulta, como né, brincadeira. Agora eu estou levando as folhas para continuar a minha medicação em casa. Amém. Para mais especialidades. Então aqui foi completo o passeio aí. Tem que agradecer tudo. As frutas, tudo, né? Tudo. E só não os peixes porque nós não pescamos dessa vez, não viemos para pescar. Mas veio num dia e voltou no outro? Com certeza, bate e volta. Mas na próxima vez, né? Muito obrigado, mais uma vez. Um forte abraço para todos. Fomos bem recebidos aqui. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de começar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este momento tão importante em nossas vidas, aonde Tu nos conduz e nos guia nas sendas do conhecimento sagrado, onde Tu nos acompanha no mergulho, no conhecimento que Tu revelastes para nós e deixou documentado na Bíblia Sagrada. Muito obrigado por isso, Senhor. E nos oriente através do Teu Santo Espírito e nos fortaleça em nossa fé, nos capacitando ao cumprimento de nossa missão. É o que Te pedimos, agradecidos, com perdão de nossas faltas e pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A esperança do Novo Testamento. Temos aqui a abertura em 1 João 5, 11 e 12, que diz o seguinte: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, isso que João está falando aqui, ele está repetindo palavras que Jesus disse nos evangelhos. Que quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ter vida se não for por mim. Então, ele aqui mostra claramente um fator decisivo, divisório, entre a vida comum e a vida eterna no sentido absoluto. Para nós usufruirmos dessa capacidade criacionista de um ser absoluto que criou tudo absoluto, para nós usufruirmos disso, precisamos fundamentalmente estarmos conectados com Ele. Aí sim, no momento certo, no tempo de Deus, todos de uma só vez receberão essa dádiva de usufruto daquilo que Deus criou originalmente. Mas se não estiver conectado com Ele, é fundamental o que Ele disse aqui. Quem não está conectado com Ele, quem não tem o Filho, jamais vai ter a vida no seu verdadeiro sentido. Tem essa vidinha passageira aí, mas a vida eterna, jamais. Então essa é uma advertência muito clara e é uma esperança revelada no Novo Testamento, assim como prevista no Antigo Testamento, que isso seria possível.
assim que o Messias cumprisse a sua missão. E ele cumpriu, em meu e seu favor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, esperança além desta vida. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, em se tratando basicamente de 1 aos Coríntios, o capítulo 15, Paulo mergulha num conhecimento tão profundo dessa natureza e nos expõe, inspirado pelo Espírito Santo, detalhes muito, mas muito importantes e indispensáveis para o conhecimento doutrinário dessa questão. E é exatamente entre os versos 12 e o verso 19 de 1 Coríntios 15, onde nós temos a convicção de que só conectados com Cristo, para usufruirmos realmente dessa condição, que em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo trabalha passo a passo. E lá na altura do verso 32, ele ainda chama a atenção, como em outras partes aqui deste capítulo também, que os que não acreditam na ressurreição de Cristo e nem na nossa ressurreição, não acreditam na doutrina da ressurreição, simplesmente são ignorantes. Paulo usa essa expressão. Ao ignorar isso, ele ainda ironiza, dizendo, então pode comer, pode beber, se isso não tem fundamento, então vai viver a vidinha, essa vidinha medíocre que você tem, se você acha que é só isso aí. Então é uma ironia a forma com que Paulo avança, mostrando a seriedade dessa doutrina. Então, se nós vamos ressuscitar, aqueles que já dormiram em Cristo, só ressuscita esses que desceram ao sepulcro conectados com Cristo. O que faltou para ele completar, Cristo pela graça vai completar. Mas ele desceu conectado, entende? Os que estiverem vivos, aqui em 1 Coríntios mesmo, lá no final do capítulo 15, vocês vão ver lá na altura do verso 50 ao 53, ele vai estar falando do mistério daqueles que no piscar e fechar de olhos serão transformados, não vai nem provar a morte. Então, isso é um mistério profundo que Paulo mergulha e detalha e explica para mim e para você. No terceiro tema, virei outra vez. Aqui o conteúdo já entra em João 14, de 1 a 3, onde o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, consolida essa promessa, que já desde o Antigo Testamento já era profetizado isso. O próprio Jó, foi contemporâneo de Abraão, comentou que eu, com esses meus rins, eu verei a Deus. Ele acreditou piamente na ressurreição. Abraão também acreditou na ressurreição. E Paulo confirma a crença de Abraão no Novo Testamento. Dentre outros personagens bíblicos do passado, do período do Antigo Testamento, que também comentaram sobre essa crença, essa doutrina bíblica incontestável. E aí Cristo, pessoalmente aqui, falando com os apóstolos, vai direto e diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou lá, vou sim, mas eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei para vos buscar e vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então essa é a maior promessa da Bíblia Sagrada, pronunciada pelos lábios do próprio Filho do Deus vivo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. No ano 2000, nós já entramos no 7º milênio, desde que os nossos primeiros pais caíram e foram expulsos do Jardim do Éden. Para quem vive na eternidade como ele, dentre muitos outros, um universo inteiro de raças puras que tem, especialmente então se tratando de um reino absoluto, de um Deus absoluto, de um Elohim absoluto, 1000 anos, 2000 anos, isso não é nada. Mas quando Jesus comentou sobre a sua volta, também ele comentou sobre a figueira com seus brotos, criticando os líderes da igreja daqueles dias. Vocês sabem olhar para os sinais do tempo, olhar para a figueira, está vendo que está dando broto, está vendo que está chegando o verão.
conhecem os sinais da natureza, mas não são capazes de identificar os sinais do tempo a respeito do cumprimento da minha palavra. Do mesmo jeito que quando vocês veem o broto da figueira aparecer, sabe que está próximo o verão? Quando vocês veem essas coisas acontecer, que eu estou aqui falando no sermão profético, nele se referindo ao sermão profético, olhai para cima, porque está próxima a vossa redenção. E nós já estamos hoje, irmãos, vivendo esse momento, que tudo que ele falou já se cumpriu. É beicinho de pulga, é pouca coisa demais que está faltando para acabar de encaixar. Essa crise toda que o mundo está vivendo, está toda afunilada aqui para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o último reduto que está segurando o domínio do dragão sobre a face da terra. Mas a partir do momento que o Brasil não conseguir mais segurar esse avanço do dragão, aí sim já desencadeou tudo. Mas o mundo todo está tomado pelo paganismo, irmãos. Essa tendência pagã de desconectar com Cristo e o cristianismo e suas mensagens contaminou tudo quanto foi igreja sobre a face da terra. Em todas as igrejas tem gente salva e tem gente perdida, mas o domínio do dragão está avançando de forma esquisita. Mas isso está escrito, que assim aconteceria. Quando no verso 13 e 14 do capítulo 16 de Apocalipse foi profetizado, lá está dizendo: vi sair da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E esses são espíritos de demônios que vão ao encontro dos reis da terra para os congregarem em batalha. E é exatamente esse o trabalho coordenado pelo dragão que está acontecendo hoje na face da terra. E o Brasil é o último reduto para ser rompido dentro desse contexto. E não foi eu que escrevi, está aqui no Escrito Sagrado. E você está preparado? Você está se preparando? Você já pensou em providenciar um refúgio para você ficar ali no momento em que fechou a frigideira fritar de fato? Você já tem aonde ficar? Ou vai ficar liberando o fogo da frigideira? Porque aquilo ali vai virar, vai entornar tudo, vai queimar tudo à sua volta. Lá no refúgio, o período previsto nas Escrituras Sagradas, que nós enfrentaremos de crise na companhia de Cristo e seus anjos, nós passaremos mais tranquilos, em situações menos tensas, aguardando a volta do Senhor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Essa promessa da volta de Cristo foi pronunciada pelos lábios dele, confirmada de forma absoluta pelos lábios do Filho do Deus vivo. Quarto tema: eu o ressuscitarei. Baseado no Evangelho de João, no capítulo 6, nós temos uma mensagem profunda, e esse texto para mim é saudoso, me deixa saudoso, porque eu me lembro que eu me batizei num dia de Natal, de sábado para domingo. Quando eu saí do tanque batismal, já recebi um convite para pregar, e no domingo, na igreja. E o primeiro sermão que eu preguei foi exatamente sobre o Evangelho de João, capítulo 6. O pão vivo que desceu do céu. E o que nós temos aqui revelado do verso 26 ao 51 nos leva a dividir em 3 partes esse entendimento e esclarecer o seguinte. Primeiro, ele se identificou como o pão vivo que desceu desde o céu e dá a vida ao mundo. Em segundo lugar, ele deixa claro que só nele pode ser assegurada a vida eterna. E por último, só assim ele ressuscitará no último dia. Qual é o último dia? O grande dia da ira de Deus. Aquele dia, a chegada de Cristo, esse dia apocalíptico. Qual será esse dia apocalíptico? Apocalipse 18, verso 8. Em um só dia cairão as pragas, pranto e dor. É um equívoco muitos pensarem e pregarem que as pragas durarão 1 ano. Não. A Bíblia está dizendo que é em um só dia. Ah, mas tem dia simbólico. Tem? Tá bom. Mas o milênio é simbólico? O milênio apocalíptico é literal. Então,
Quando a profecia começa literal, ela termina literal. Tudo o que acontece nesse primeiro dia do milênio, que é o dia da ira de Deus, é o dia da volta de Cristo, é o dia da ressurreição dos mortos em Cristo e daquela ressurreição parcial dos que transpassaram a Cristo, prevista por Daniel, confirmada por Cristo e por João também no Apocalipse. Esse dia da ira de Deus é o dia que os que estiverem vivos também não vai provar a morte. Quando os mortos ressuscitarem, vão em encontro com o Senhor nos ares, e os que estiverem vivos, num piscar e fechar de olhos, serão transformados e vão de encontro também com o Senhor nos ares, acompanhando aqueles que ressuscitaram, indo ao encontro com o Senhor nos ares. Esse dia da ira de Deus é o dia que Jesus falou que no último dia eu o ressuscitarei. É o mesmo dia que Marta e Maria também acreditavam muito antes de Lázaro ter morrido. E quando Lázaro estava morto, não, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia, que ele vai ressuscitar no último dia. Nós sabemos. E Jesus teve que dar a dura, né? Não, no último dia, não. Eu vou ressuscitar agora. E mostrou para ela o poder de Deus. Só que ele ressuscitou para viver a vida comum de novo. Quando ele morreu, está descansando, agora vai para o último dia. Entende, irmão? Então Lázaro vai ressuscitar no último dia, junto com os demais. Está aqui no relato sagrado. Beber o sangue de Cristo e comer a sua carne, pão da vida, vinho, tudo isso tem um significado muito profundo. É estar conectado com Cristo, estar vivendo as orientações da palavra que o Espírito Santo nos dá e fazendo parte do cumprimento da missão, de levar essa mensagem ao mundo. O tema, ao som da trombeta. Aqui nós entramos em outra doutrina bíblica também incontestável, relatada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos de 13 a 18, mostrando que o mesmo Senhor, o mesmo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, porque ele é o único arcanjo que tem no universo. Arcanjo, príncipe filho do Altíssimo, que é o significado da palavra arcanjo. Miguel, quem é como nosso Deus? É uma pergunta no hebraico. Então não resta para mais ninguém. O único arcanjo, que é o voz dele, ele também soará a trombeta que ressuscitará todos aqueles que estiverem debaixo das sepulturas, que morreram em Cristo. A exceção que não morreu em Cristo é só os que traspassaram ele, revelados em Apocalipse 1:7, Daniel 12:2, Marcos capítulo 14, verso 62. Esses três textos são suficientes para deixar bastante claro sobre essa questão da ressurreição parcial. Os únicos ímpios que ressuscitarão são aqueles que transpassaram o Messias. Eles vão levantar só para ver se é ele mesmo, e vai cair de novo junto com os demais ímpios, que serão consumidos conforme a profecia de 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e o resplendor de sua vinda. E o que eu acho bacana é que quando a gente chega na altura do verso 18, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso é muito profundo, irmãos, é muito bacana e realmente é um consolo. Quem é o cristão hoje sobre a face da terra que não tem enfrentado grandes barreiras, grandes dificuldades? E como nos consola em qualquer momento da nossa vida essa promessa, essa certeza. Pense nisso. É muito legal, é muito profundo. No sexto tema, o encontro eterno. 1 Coríntios 15, 51 a 55. Aqui sim, voltando lá para o 1 Coríntios, então, no capítulo 15, onde Paulo abre o leque mostrando: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos chegaremos a morrer, mas num piscar e fechar de olhos seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade. Entende, irmãos? Que promessa maravilhosa, que revelação maravilhosa. Esta é a promessa que confirma que nós seremos como Elias e como Enoque no passado, aqueles que estiverem vivos
conectados com Cristo por ocasião de sua volta, não provarão a morte, mas serão arrebatados vivos, transformados de corpo corruptível para corpo incorruptível. O que aconteceu com Cristo e com Moisés, evidentemente, só que Moisés não foi visto pela cultura de sua época quando ele ressuscitou. Ele só foi visto 1500 anos mais tarde pela cultura judaica. Pessoas que não tinham nem noção de como que ele era, porque não existia internet, não tinha fotografia, não tinha nada. Entende? Noção vaga pelas características escritas. Mas Cristo foi um exemplo extraordinário, porque Cristo ressuscitou para a vida eterna. Então Cristo, quando ele ressuscitou, ele não foi reconhecido. Porque o corpo corruptível que ele tinha se revestiu da incorruptibilidade. O corpo mortal que ele tinha se revestiu da imortalidade. Ele não foi reconhecido. Assim, nós também não seremos reconhecidos assim, quando ressuscitarmos. Se tivermos dormido antes da volta de Cristo. Todos que ressuscitarem por ocasião da segunda volta de Cristo, vai ser reconhecido sim, pelo jeito de andar, o jeito de sorrir, por alguns traços, mas não pela aparência física. Entende? Isso é uma confirmação que nós temos na pena inspirada e biblicamente não dá para ver de outra forma também. Muito legal isso aí. O encontro eterno. E aí, conforme Apocalipse capítulo 20, nós vamos viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, depois desse milênio. No final do verso 3 do Apocalipse 20 fala que vai ter um pouco de tempo. E esse pouco de tempo é o período em que os ímpios serão ressuscitados, os que de todas as épocas, e esse pouco de tempo o diabo estará preparando esses indivíduos para outra grande batalha. É o desfecho definitivo do conflito. Que ao final desse pouco de tempo a cidade santa vai descer e eles cercarão a cidade santa, como revelado entre o verso 7 e o verso 10, mas vai chover fogo e enxofre do céu e eliminar para sempre, exterminar com o diabo e seus anjos e todas as potestades da maldade. No sétimo tema, só os que dormem em Cristo. Irmãos, o que nós temos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, Jesus trará juntamente com ele, no momento em que ele chegar, ressuscitará todos. Mas só os que estão conectados com ele. Como a Bíblia foi escrita no hebraico, no Antigo Testamento, e o Novo Testamento no grego, às vezes tem várias palavras em português para uma só no grego. E às vezes dá-se a entender que eles já estão vindo do céu, está vindo as almas para encaixar nos corpos. Tem nada disso. Isso é uma doutrina antibíblica e satânica. Então, quando a mensagem comenta que Jesus trará com ele, mas é isso, a ocasião da volta dele é que reunirá os escolhidos de todos os tempos. Esse é o conteúdo aqui apresentado. Mas só os que dormem em Cristo ressuscitarão naquele grande dia. Só os que traspassaram a Cristo ressuscitarão para morrer a vida comum, para morrer a morte comum de novo, o sono da morte de novo. Mas quando passar aquele período de pouco tempo após o desfecho do milênio, revelado em Apocalipse 20, verso 3, última parte do verso, quando passar a concluir aquele tempo, a cidade santa estará descendo, como no capítulo 21 do Apocalipse é apresentado em detalhes, entre o verso 1 e o verso 8. E aí mostra que ali desce Deus com os santos, porque já teriam ido com ele no desfecho do conflito inicial, né? Quando Jesus chegou na sua segunda volta e levou todos os justos para julgar e reinar com Cristo durante 1000 anos. E após o milênio, então, aí sim, a cidade santa, depois que passa esse pouco de tempo, estará descendo lá na altura de onde hoje é o Monte das Oliveiras, como nós temos revelado em Zacarias, essa revelação, que o monte se dividirá ao meio e partirá metade ao norte, metade ao sul, e a cidade descerá ali. E no Apocalipse 20, versos 7 ao 10, está comentando que eles vão circular sobre a altura da terra, Gog e Magog, e vai chover fogo e enxofre do céu sobre eles.
exterminando para sempre. Só os que dormem em Cristo ressuscitarão. E só os que estão conectados em Cristo serão transformados para viver para todo sempre. Santo Deus, muito obrigado pela tua promessa. Muito obrigado pelo teu consolo em nossas vidas, através da tua mensagem, da tua presença em nossas vidas e da direção do teu Santo Espírito. E também obrigado pela proteção dos teus anjos. Continue nos guardando e nos preparando para aquele grande dia, Senhor. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade e ela nos mantém livres, libertas verdadeiramente. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser